Graças a Deus. Cierre os olhos, por favor. Coloca a mão em seu coração. Vamos falar com Deus agora. Oye la voz De mi clamor, oh Rey Dios mío, oh Rey Dios mío, pues yo a ti oraré con más fervor. Oh, dá ouvidos a mis súplicas, ó Senhor, minha alma, minha oração, elevo ao cielo, em la larga noite, yo a ti te buscaré, por la mañana, tú oirás mi oración, y en tu templo, con mi fervor, yo cantaré. Canta fuerte, oh derrama tus bendiciones sobre mí. Yo entraré en tu casa por la grandeza. Yo entraré en tu casa por la grandeza, y en tu templo me inclinaré, ante ti. Guía mis pasos en tu justicia y realeza. Oh, vence al enemigo por mí. En la larga noche, yo a ti te buscaré. Por la mañana, tú oirás mi oración, y en tu templo, con mi fervor, yo cantaré. Oh, derrama tus bendiciones sobre mí. Oh, derrama tus bendiciones sobre mí. Senhor, nuestro Deus, estamos aqui ante ti, em tu casa, em tu presença, e neste primeiro domingo de la justiça, porque a exemplo de la viúva, que foi aquele juez que era malo, que era injusto, mas devido a la insistência, a la perseverança, a la determinação de aquela mulher, ele tuvo que hacerle justiça. E nós outros, ó Deus, estaremos este mês de julho clamando por isso, por tantas injustiças que tu pueblo ha vivido, ha soportado, ha passado, por tantas situações que eles han vivido, han soportado. Há pessoas aqui, Jesus, que han vivido a injustiça desde que nasceram, porque já nasceram, ó Deus, em um hogar disfuncional, cresceram em meio à violência, cresceram em meio a maus tratos, a alcoolismo, a vícios, a tantas carências. Pessoas, meu Senhor, que traem marcas de um passado de tanto dolor.
Aqui há mulheres que sofreram abusos, malos tratos, violações, que sofrem hasta hoje violência doméstica. Tu conheces, ó Deus, tantas injustícias que essas pessoas han suportado. E quem, Senhor, pode hacer-lhe justiça? Se a justiça, na maioria das vezes, é negada para os pobres, para os sofridos, para aqueles que não têm recursos. Tu sabes, meu Senhor, que neste mundo uno vale lo que uno tiene. E assim, meu Senhor, há pessoas aqui que han suportado calladas as injustícias da vida. Mas, ó meu Senhor, agora nós nos colocamos ante o juez de toda a terra, o juez que não rechaça nenhuma causa, que todas as causas podem ser traídas a Ti, ó Deus. E eu me acordo de lo que digo o apóstolo, quando digo, tendo liberdade para chegar ao trono de la graça por meio de la sangre de Jesus, devemos ser intrépidos, ousados. Então, meu Senhor, que nesta manhã tus ouvidos estejam atentos ao clamor deste homem, desta mulher. Que tu vengas nesta manhã mostrar-se grandioso e poderoso na vida dessas pessoas. Que tu vengas atender o clamor desta madre. Que tu vengas escutar este padre, este homem desesperado. Senhor, que nesta manhã o Senhor venga inclinar-se para escutar, e não apenas para escutar, mas para atender e responder, ó Deus, e no nome de nosso Senhor Jesus. Hable com Deus aí a hora, hable com Ele aí a hora. Hable com Ele. Isso, hable com Ele. Oh Espírito Santo, que Tu vengas atentar e atender e responder a todos que aqui estão, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Escute. Então, hermanos, ele está falando com quem? Com os hermanos, ou seja, com a igreja. Ele não está falando isso aqui para incrédulos, ele está falando para os que creem. Então, hermanos, posto que temos confiança para entrar ao lugar santíssimo por la sangre de Jesus. Amém? Temos confiança. Sabe por quê? Porque a justiça não é por méritos, é por la fé. É a fé que nos dá esse permisso de entrar em el lugar santíssimo com confiança. Ou seja, eu posso adentrar nesse lugar santíssimo seguro de que Deus me vai escutar. Ele me vai escutar não é porque eu mereço, Ele vai escutar por causa da sangre de Jesus. Amém, gente? Me está compreendendo? Você vê que não há justiça sem sacrifício. Não há justiça sem sacrifício. Quem quer justiça tem que sacrificar. Por quê? Porque o sacrifício expressa a fé. Ou seja, para que nós outros hoje pudiéramos acceder a esse lugar santíssimo, Jesus teve que sacrificar. Ele teve que sacrificar. Ele teve que dar. E isso nos dá essa certeza que quando eu cerro os olhos e eu lhe digo, ó Deus, em nome de Jesus, eu já estou no lugar santíssimo. Não porque eu mereço, mas por causa do que Ele hizo por mim. Amém? Aí ele disse assim, por um caminho novo e vivo, que Ele inaugurou para nós outros.
por medio del velo, es decir, su carne. E puesto que tenemos gran sacerdote sobre a casa de Deus, acerquemo-nos com coração sincero, em plena certidumbre de fé, teniendo nuestro coração purificado de la mala consciência e nuestro cuerpo lavado, com quê? E mantengamos firme la profesión de nuestra esperança, sem vacilar. Por quê? Ele prometeu fazer justiça. Ele prometeu escutar o clamor. Ele prometeu ouvir o desespero de aqueles que o invocam. Ele prometeu. Então, quando nós hablamos com Ele, temos que ter plena certidumbre de fé, absoluta certeza. Repito, não é porque você merece, é porque Ele prometeu. E Ele não é homem, o homem mente, mas Ele não pode mentir. Amém? Então, agora nós vamos fazer esta oração de fé, e eu quero que você levante seu clamor a Ele, por essa injustiça, por essa situação que você está passando, mas você tem que levantar a voz, e clamar a Ele com essa certeza, porque Ele lhe vai responder. Amém? Amém. Tome de la mano de la persona que você trajo aí com você, que está de acordo com você. Tome de la mano de ella. Vamos poner-nos de acordo. Ponga-se de acordo com essa pessoa que você trajo. E se você não traga, o bispo não traga uma pessoa para estar de acordo comigo, então se busque aí uma mulher, busque outra, um homem busque outro, e deem-se as manos. Assim, de frente, deem-se as manos. Isso. Deem-se as manos. Uma mulher com uma mulher, um homem com um homem. A não ser que seja a família, então se toda a família, deem-se as manos. Cierra os olhos, por favor. Cierra os olhos. El Deus eterno no se complace em la iniquidad. Su palavra es una espada e escudo és. Su palavra. Uma espada e escudo és, que extermina este mundo de maldade, que extermina este mundo de maldade, e conserva com rectitude, ao que és fiel, em la larga noche, yo a ti te buscaré, por la mañana, tu oirás mi oración, y en tu templo, con mi fervor, yo cantaré. Oh, derrama tus bendiciones sobre mí. Oh, derrama tus bendiciones sobre mí. Agora haga seu clamor aí a hora. Não espere por minha oração. Cada um haga seu clamor de concordância. Ore com fé aí a hora.
haga su clamor. Ó Deus, tu dijiste que se dois se põem de acordo por qualquer coisa que pidam, será hecho. Então haga, Senhor, haga tu promessa cumprir-se, haga tu promessa realizar-se, e muestra-te, ó Deus poderoso, em la vida deste pueblo, que eles vejam-me, Senhor, tu poder, que eles vejam tu glória, que cada oração, cada súplica seja contestada. Meu Padre, restaure essa família, restaure esse hogar, transforme esse matrimônio, haga reviver o amor entre eles, Jesus, haga renascer, Espírito Santo, que os demônios que estão dentro dessa casa, que salgam dessa casa, que salgam desta família, e que venha, Deus, a harmonia, que tu amor seja derramado nesta família, que tu amor venha reconstruir essa família, que o Senhor Espírito Santo sane a todos os enfermos que há aí nesta casa, sana os enfermos. Nós nos colocamos de acordo, Jesus, nos ponemos de acordo, que todos os enfermos sejam sanados agora, todos os enfermos recebam a cura, sejam sanados aí agora, receba a cura, seja livre deste tumor, desse câncer, seja livre desta leucemia, seja livre desta diabetes, seja livre de los dolores articulares, seja livre, seja curado de suas enfermidades, seja livre de todas as dolências. Nós outros nos colocamos de acordo e determinamos a cura, a sanidade de todas estas pessoas. Sejam todos bendecidos em nome de Jesus, e quem crê diga que assim seja. Agora vamos dar as mãos em toda a igreja, porque veja o que disse. Ele disse assim: aquele que os suministra el Espírito e hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la lei. Veja que Deus, Ele dá ele Espírito de Ele, assim como Ele hace milagros, maravilhas, Ele também dá ele Espírito por la fé. Amém? É que eu creia. Eu creio que Ele me quer dar seu Espírito. Eu creio que Ele quer habitar em mim. Eu creio que Ele quer estar dentro de mim. Então eu lhe dou toda a minha vida, para que Ele venha a ser morada em mim, para que Ele venha a llenar-me com seu Espírito. Amém, gente? Compreenderam? Então se deem-se as mãos também nos passídios, porque agora nós outros vamos buscar essa promessa. Escute-me por favor, você tem que buscar com ganas, com ânimo, amém? Você não pode quedar de boca cadeada, por isso que Ele mandou que de orar, hablara. Hable, diga-lhe a Ele: Jesus, eu creio e eu quero tu Espírito, eu lo quero, eu necessito ter tu Espírito. E Ele vai derramar de seu Espírito aqui agora. Você crê nisso? Sim ou não? Então cierre os olhos, por favor. Cierre os olhos, por favor. Cierre os olhos. Vamos buscar essa promessa do bautismo com o Espírito Santo agora. Cierre os olhos, em nome de Jesus. Como todo ser humano, hago planes y proyectos que deseo realizar. Mas a voz da consciência me hace entender. Mas la voz de la conciencia me hace entender Que o maior de los tesouros que el mayor de los tesoros es poderte conocer. es poderte conocer. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve toda mi existencia si en mi ser Si en mi ser no tengo tu presencia? no tengo tu presencia. ¿Para qué me sirve toda plata y oro? ¿Para qué me sirve toda plata y oro? Si mi mayor deseo Si mi mayor deseo es recibirte. es recibirte. Cante, Senhor Jesus. Señor Jesús,
Bautízame. Bautízame con el Espíritu Santo. E haz nascer em mim tu natureza. Y haz nacer en mí tu naturaleza. Para que pueda contemplar tu grandeza. E ser um testemunho. Y ser un testimonio donde vaya. E llevar a los confines. Y llevar a los confines de la tierra tu salvación. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve toda mi existência? Se em mi ser não tenho tu presença. Para que me sirve toda plata e ouro? ¿Para qué me sirve toda plata y oro? Se mi maior desejo Si mi mayor deseo es recibirte. es recibirte. Diga-lhe, Senhor Jesus, Señor Jesús, bautízame. Bautízame con el Espíritu Santo. E haz nascer em mim tu natureza. Y haz nacer en mí tu naturaleza. Para que pueda contemplar tu grandeza. e ser um testemunho. Y ser un testimonio donde vaya. E llevar a los confines de la tierra. Y llevar a los confines de la tierra tu salvación. Oh Senhor, nuestro Deus, se há algo injusto, es que uma pessoa esteja em tu presença, em tu casa, e ela não tenha o Espírito Santo. Essa é a maior injustiça, Jesus. Então, meu Senhor, nós queremos essa justiça sendo suplida nesta manhã. Que todos que estão aqui e que creem, como está escrito, que nós recebemos o Espírito Santo, é por la fé, é porque creemos. E essa pessoa crê e ela quer ter tu Espírito, Jesus. Então, que tu vengas nesta manhã atender a esta criatura, Jesus. Tu mesmo has ensinado: bem-aventurados os que têm hambre e sede de justiça. E nós temos hambre e sede de que tu Espírito ele seja derramado sobre tua igreja. Então, vem, Santíssimo, a llenar-los, a transformar-los, a ser-los receber a promessa que tu has hecho. Vem, Jesus, a inundar o coração deste homem, desta mulher, desta jovem, que essa pessoa nesta manhã ella seja tomada por ti. Oh Espírito Santo, descende sobre este povo aqui agora. Aleluia. Hable com ele aí agora, busque-lo aí agora. Agora você vai buscá-lo, agora você vai adorá-lo. Isso. Busque-lo com todas as suas forças. Busque-lo. Oh Espírito Santo, vem sobre tu povo, Espírito Santo, para que esta promessa se cumpra nesta manhã, para que todos aqui, ó Deus, sejam llenados por ti. Oh Espírito de Deus, llena tu povo, Espírito Santo, llena cada vida de tu presença aqui agora.
hasta mesmo esta persona que está por primeira vez, Espírito Santo, que ela seja tomada por ti, que tu envuelvas essa vida, Espírito Santo, e la llene de tu paz, la llene de tu gozo, de tua alegria. Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, sobre toda a tua igreja neste momento, aleluia, oh aleluia, aleluia. Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, aleluia. Espírito de Deus, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espírito de Deus. pídale, pídale, llena. Llena minha alma, llena mi ser, Espírito, Espírito de Deus, llena mi vida, Llena mi vida, cante, cante, llena mi alma, llena mi ser. llena mi ser. Levanta suas manos e canta-lhe, você canta-lhe. E com tu amor, pida-lhe, pida-lhe, llena-me e llena-me com tu presença, com tu poder, com tu amor. Ó Espírito Santo, mira para essas pessoas. Espírito Santo, nós outros entramos em el santíssimo lugar por la sangre que Jesus derramou. Senhor, por el sacrifício que ele hizo, tu não nos pode negar, porque é em el nome de Jesus que nós outros nos colocamos ante ti, ó Deus. Senhor, mira para essa senhora, para essa mulher, essa pessoa que ha vivido tão vazia, essa pessoa que traz um vazio, que não se llena com nada, dinheiro, família, amistades, nada la llena. Jesus, há pessoas aqui que han venido para buscar conhecer-te. Ella nem sequer vindo atrás de bendições. Ella vindo aqui para encontrar-te, Jesus. Ella ha escutado e ha visto tantas maravilhas, que agora
ella te quiere conocer, Jesús. Oh, mi Senhor, vem, Jesus, camina entre nós e llena a vida dessas pessoas agora. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui. E Ele llena aí a hora de paz. Paz. Receba paz. Donde Ele está, há paz. Você vai sentir essa paz em sua alma. Oh, Santíssimo Deus, envolva essas pessoas agora. Fortaleça essa pessoa neste momento, Espírito Santo. Agora, Espírito Santo. Essa pessoa que estava débil, caída, abatida, quizás estava a ponto de tirar a toalha. Jesus, vem sobre ela aqui agora. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus está aqui. Ele está aí, junto a você. E se você quer que Ele entre a sua vida e lhe dê uma vida nova, háblale. Ofereça-lhe a Ele sua alma, sua vida, e diga-lhe: Jesus, eu quero que tu me hagas uma nova criatura, que tu me des uma nova vida. Eu não quero mais viver como estou vivendo. Diga: Jesus, haz-me ser uma nova criatura. Oh, Santíssimo, Deus Santíssimo e digno de toda a glória, toca nestas pessoas agora, meu Padre. Toca-las, toca-las, inunda-las com tu presença neste momento. Aleluias, 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 aleluias. Digno de todo honor, que habita en el alto y santo lugar. Revélate a mí, me rindo ante ti. Nací para adorarte. Aclamaré tu santo nombre para la eternidad. Revela-te a mim. Revélate a mí. Me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Nasci para adorar-te. Nací para adorarte. Oh, Santíssimo. Oh, Santíssimo. Grandiosíssimo. Grandiosísimo. Digno eres tú de toda adoração. De toda adoración. Me rindo a tus pies. Me rindo a tus pies. Oh, Santíssimo. Oh, Santíssimo. Grandiosíssimo. Grandiosísimo. Que honra e que prazer. Que honra y que placer. Es exaltar tu nombre. Senhor, te alabarei. Señor, te alabaré. Oh, Santíssimo. Oh, Santíssimo.
Jesús, te damos gracias. Gracias, ó Deus. Dá-lhe graças a hora. Dá-lhe graças. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Tome assento, por favor. Eu quero que você coloque atenção nesse testemunho. Coloque muita atenção, por favor. Não converse a hora. Para que você veja a grandeza de Deus, o que Jesus ele hace quando a persona ele aprende o caminho do altar, de lo que Deus é capaz de fazer. Amém? Por favor, pode colocar. Yo no amaba a mis hijos con esa intensidad. Me di cuenta todo el daño que yo había hecho y me tomé unas pastillas para suicidarme. Y en una ocasión yo le dije que yo la odiaba. Su semblante de mi mamá se vino para abajo. La depresión me estaba consumiendo. Yo quería quitarme la vida. Hice muchas cosas ya en un estado alcohólico, ya pues, de quererme quitar la vida, de enfrente de mis hijos pues cortarme. Sufría de ataques de histeria, tenía migrañas, no atender a mis hijos, no atendía a mi casa y me tomé unas pastillas para suicidarme. Y ahí estuve esperando supuestamente mi muerte, ¿verdad? Y de repente prendo la televisión y sale un testimonio que se hace cuenta mi vida, ¿no? Yo dije, esta señora me conoce o qué. Entonces yo agarré y dije, pues voy a ver si es cierto eso, ¿no? Voy a ir mañana. Y sí, participé y la verdad desde ese momento yo sentí una diferencia en mi vida. Yo escucho hablar de la hoguera santa y que si uno hace lo que Dios nos pide, nuestras vidas se cambian y se transforman. Entonces yo en ese momento yo quería la transformación de mis hijos. Y cuando yo subo al altar dando mi todo como Dios me lo había pedido, automáticamente yo sentí una seguridad. Ya no caía en mis estados de ansiedad, ya no me dieron ataques de ira, el alcohol lo dejé y empecé a sentirme más sana, tanto físicamente como espiritualmente, porque todas esas debilidades que yo tenía por los vicios se quitaron de mí. Y me empezaba a invitar y yo, pues, lógico, no quería. Yo estaba en esa época con 20 años y yo lo que quería era salir, disfrutar de la vida, conocer gente afuera. Empecé a tener también, pues, involucrarme con malas amistades. Eso me llevó a probar vicios. Probé el vicio de la piedra, de la cocaína, de la marihuana, del cigarro, del alcohol. Y fueron 4 años que ella luchó por mí. Hasta que un día la depresión me estaba consumiendo. Yo quería quitarme la vida. Y la soledad ya no podía más con ella. Al poco tiempo mi hijo me dijo que ya me empezaba a ir a la iglesia y la verdad fue una alegría y un gozo para mí porque era el resultado de mis sacrificios. Dios me empezó a poco a poco ir bendiciendo en muchas áreas. Pues me caso y yo y mi esposa ya juntos, los dos, empezamos a usar nuestra fe. Tengo negocios, hace 15 días abrí una heladería nueva. Y entonces ahí empezamos a ver lo que acontecía con mi hijo Edwin. Pues yo ya tomaba mucho, tomaba demasiado, hice muchas cosas ya en un estado alcohólico, ya pues de quererme quitar la vida, de enfrente de mis hijos pues cortarme, enfrente de mis hijos pues estar tomando, peleando con su mamá, diciéndole a mis hijos que su madre era muchas cosas, ofendiéndola muy feo. Llegamos a los golpes. Mi mamá fue la que primero me invitó y me decía, ve a la Iglesia Universal, esto, lo otro. Y yo decía, yo estoy bien, yo no necesito de eso, yo estoy bien. Y yo platiqué con mi esposa y yo le dije, mira, ¿sabes qué? La situación ya va a ser muy diferente, va a estar muy complicado. Aquí pues
pues hay de dos sopas, o te vas tú a Estados Unidos o me voy yo. Entonces ella se fue a Estados Unidos y yo en ese lapso, yo aquí tenía una deuda de pues, más de $500,000. Vivía pues, solo con mis hijos, no tenía trabajo, lo poco que teníamos se invirtió para que ella se fuera. Mi mamá, mi hermano, mi cuñada me llevaban o se llevaban a mis hijos y les compraban despensa. ¿Qué fue lo que más me marcó? En ese tiempo, el no poderles dar de comer a mis hijos, pero que yo también todavía seguía con mi vicio del alcohol. Yo amo mucho a sus hijos. Son como si fueran míos. Y siempre intenté apoyarlo, educarlos. Siempre apoyé a mi hermano en sus luchas. Y el verlo a veces así, la verdad, a veces hasta me daba coraje. Y en una de las pláticas que tuve con él, me dice, mira, hay dos formas de las que Dios te invita a que vayas a su casa. Una es de la buena manera y la otra es de mala manera. Tú decides de qué manera quieres ir. Y pues yo en esos momentos no entendía, mi cabeza estaba en otros asuntos, que lo que menos me preocupaba era eso. Entonces en esa fue otra campaña. Yo le dije, Señor, yo quiero que en esta campaña me des la certeza que mi hijo algún día va a estar en tu presencia. Y yo me indigné, me dio coraje, me dio rabia. Y tenemos un tercer piso, yo me subí hasta la azotea y clamé y grité a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta injusticia de que él siga en esta situación? O sea, yo hasta le dije, ¿en qué fallo? ¿En qué sigo fallando? Mi hijo Brian me ayuda, mi hijo Brian ha hecho sacrificio por su hermano y yo estaba indignada esa ocasión, indignada, y luego al siguiente día fui a la iglesia y igual en el altar, indignada, diciéndole, Señor, yo quiero subir de manos tomadas a mi hijo. Unos días antes, yo ya no podía. Tenía deudas. No tenía dinero. Tenía mis hijos. Aparte de mis hijos, mis mascotas, que no tenía para darles de comer a ninguno. Ni a mí mismo. Estaba desesperado porque yo no veía futuro en mi vida del trabajo, de la economía. Yo no veía futuro. Mi esposa en Estados Unidos no tenía trabajo, no encontraba trabajo, andaba de un lugar a otro, porque tampoco se estabilizaba en un lugar. A veces en vez de ella mandarme, yo poquito que juntaba tenía que mandárselo a ella para que pudiera tener para comer allá. Fue una situación muy mala. Fue donde sábado en la noche dije, mañana voy a la iglesia. Entré, estaba mi mamá, mi hermano estaba al fondo. Mi mamá cuando me ve, vi su cara sorprendida pero feliz. Igual vi su rostro de mi hermano. Y ese día que lo veo llegar, fue una alegría tan increíble. O sea, más que nada con Dios. Cuando el pastor dijo, suban al altar, yo lo agarré con tanta alegría de la mano, porque eso era lo que yo había pedido. Mi mente, mi interior, todo cambió. Se fue el vicio del cigarro, se fue el vicio del alcohol, se fue el vicio de la pornografía, que era el que más me hacía daño. Y mi vida de ahí para acá empezó a cambiar, empezó a transformarse.
Yo no tenía ni un peso, o sea, nada. Y Dios acomodó las cosas de una manera que mi deuda de más de $500,000, mi deuda se fue. Cuando empieza la Hoguera Santa, pues yo entendía que era pues, un sacrificio, pero no entendía realmente cuál era el sacrificio. Muchos lo vemos todo por el lado económico. Yo con la guía de los pastores, con la guía de mi hermano, con la guía de mi madre, pues empecé a entender lo que es la Hoguera Santa. La Hoguera Santa es sacrificarse a uno mismo, sacrificar lo que eres. Fue cuando yo más empecé a esforzarme, echar ganas en sacrificar mi mal carácter, el sacrificar mis malas palabras, el no mentir, el ser honrado, el ser recto, el hacer todo conforme a lo que es la voluntad, la palabra de Dios. Cuando el pastor nos dice, suban al altar, yo empecé a caminar, apreté el pecho, iba diciendo, Señor, yo te entrego mi vida, ayúdame, cámbiame, transfórmame, hazlo a tu voluntad. Yo aquí en el altar te entrego todo de mí. Y sentí un abrigo y una paz de todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y a partir de ese momento tenía la certeza, la seguridad de que mi vida iba a cambiar. Y en realidad mi vida cambió. Dios me abrió las puertas en un proyecto en Nuevo Laredo, la ruta del Tren Maya, en un consorcio de escuelas aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Ensenada, Baja California. Mi vida familiar, tengo una vida familiar estable. Mi esposa regresó de Estados Unidos, tenemos buena comunicación, nos llevamos bien, nos queremos. Me siento orgullosa de ellos. Soy una madre dichosa y feliz. Amo mucho a mi mamá, te amo. Yo también te amo. Gracias por luchar por mí. Gracias. Todo su sacrificio que hizo. Aquí están los... Gracias, hijos. É lindo, não é lindo? Isso é o que Deus hace. É isso que Ele quer fazer. Isso é justiça. Ou seja, essa justiça que vem por la prática de essa fé. Eu estava meditando nesse passagem bíblico que Jesus, digo assim, e não hará Deus justiça a seus escorridos que clamam na Ele dia e noite, se tardará muito em responder-lhes? Os digo que pronto lhes hará justiça. No obstante, leia. Vê a pergunta que Jesus hizo. Ele vai ser justiça, ele disse, pronto hará justiça, pero, no obstante, quando el Hijo del Hombre venga, hallará fé em la terra. Mas que classe de fé? Porque fé as pessoas têm. Elas têm fé em muitas coisas. Todo mundo, se você sai aquela cá de pergunta, todo mundo vai dizer que tem fé, ou não? Todo mundo tem fé. Mas mesmo a pessoa dizendo que tem fé, a vida dela é um fracasso. A família dela está fracassando, o matrimônio dela está fracassando. Então, a que classe de fé ele se está referindo? Que classe de fé ele está buscando para que ele pueda ser justiça na vida dessas pessoas? Que classe de fé é essa, Deus meu? A fé que ele está buscando é a fé dessa madre. Vê a fé dessa madre. Porque ela diz assim, eu estava indignada
de ver a situação de meu hijo. Eu estava indignada. Então, eu fui a fazer a campanha, eu agarrei meu voto, eu subia à azoteia, eu orava, eu lhe gritava, eu lhe dizia a Deus, eu não aceito, eu estava indignada. É essa classe de fé que Deus busca. Amém, gente? Não é fé religiosa, não é essa fé sentimentalista, essa fé llena de emoções, não é essa fé. A fé que ele busca é essa fé indignada, de pessoas que não se resignam, que não se rindem, que não se entregam, que não aceitam fracassar, que não aceitam ver sua família ser destruída. Ela não aceita viver na miséria, e porque ela não aceita, ela vai usar essa fé para sair da miséria. Amém, gente? É essa fé que move a persona. A fé bíblica não deixa a persona postrada, não deixa a persona caída, não deixa a persona desanimada, porque essa fé é fogo que arde dentro da persona, que la hace lutar hasta vencer. Não é lutar intentando, não, isso não é fé. A fé bíblica me hace lutar hasta conseguir o que eu quero. Amém, gente? Me está compreendendo, sim ou não? Essa é a diferença. Porque muita gente tem uma fé, mas que fé? Ela começa e depois desiste. Ela empieza, depois ela... Isso não é fé. De acordo com a Bíblia, fé é certeza de lo que se espera. É a convicção de lo que eu não vejo, eu não sinto, eu não palpo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Tenho certeza, e porque eu tenho essa certeza, então eu vou até o final. Como Édia foi, você vê que ela disse a Deus: Senhor, eu quero uma señal, tu me tens que dar uma señal. Mas interessante é que ela, ao começo da história, ela disse assim: quando eu subi a primeira vez no altar, eu subi com a metade do sacrifício. Ou seja, Deus pediu uma coisa, e ela foi e deu a metade da metade. E ela barrou de Adinho insegura, porque ela sabia que não estava obedecendo. Então ela regressou. Ela disse: não, eu vou fazer o que tem que ser hecho. Eu vou dar todo o que ele me está pedindo. Mas ela também pôs uma condição: eu quero uma señal. Eu quero meu hijo aqui. No dia que eu vá subir, eu quero que meu hijo esteja comigo tomado de la mano. Ou seja, a fé de Édia, essa ousadia de Édia, essa obediência de Édia, lhe deu a Édia a certeza que Deus ia cumprir com Édia. E Deus cumpriu, como cumpriu com ele também. Porque, como ele digo, quando ele subiu no altar, ele sacrificou a vida, mas ele também sacrificou o que Deus pediu para ele. E quando ele subiu no altar, como ele digo, Deus digo para ele: tranquilo, pode estar tranquilo, a hora, em outras palavras, a hora é comigo, a hora eu las arreglo. Amém? Porque Deus é assim. Quando você confia a Ele sua fé, quando você lhe confia a Ele sua vida, então Ele também lhe dá essa certeza de que Ele vai ser por você o que você não pode. Amém, gente? Mas essa é a pergunta: hallará fé? Quando ele mire para mim, ele vai encontrar essa fé? Ele está encontrando essa fé em mim, em você? Essa fé que não desiste, essa fé que insiste, que persevera, essa fé que não barra a guardia, essa fé que não se doblega delante da imposição de los demais, essa fé que não se inclina para o que os demais dizem. Será que eu estou vivendo essa fé? Essa fé que não é afetada por as coisas que me rodeiam, porque essa fé tem um firme fundamento. E o fundamento é esse aqui, ó, a palavra. Amém, gente? Porque quando eu tenho essa fé nessa palavra, eu nunca vou desistir, nunca. Eu nunca. Eu posso ver o problema, eu estou escutando o problema, mas eu tenho a certeza de que esse problema será resolvido, porque eu estou crendo em lo que Ele me prometeu, estou crendo em lo que Ele me disse, e se eu creio em lo que Ele me disse, então não há como falhar, não há como, porque Ele é fiel. Amém, gente? Me han compreendido? Quem me ha compreendido? Eu vou orar por você que disse assim o bispo:
Eu necessito essa fé. Porque realmente, bispo, eu tenho na fé, mas às vezes eu me desanimo. Às vezes eu vejo as situações e eu começo a reclamar, a murmurar. Deus não se agrada disso. Se há uma coisa que Deus não se agrada, é de murmuradores. Ele não se agrada de pessoas que reclamam. Ele se agrada de pessoas que andam por fé, que vivem por fé. Amém, gente? Então, de pronto, você está vivendo assim, murmurando, reclamando, e questionando, e por quê? Mas você quer essa fé que ele disse aqui. Eu vou orar por você que descer essa fé. Quem quer essa fé? Ponga-se de pé em seu lugar. Ponga-se de pé em seu lugar. O bispo, como eu obtenho essa fé? Como obter essa fé? A fuente dessa fé é o Espírito Santo. É Ele que coloca essa fé dentro de nós outros. É Ele que não nos deixa desistir. Você já viu aqueles de burro animado que de um lado está um diablito e do outro lado está um angelito? Já viu? Aquele diablito disse assim, não vale a pena. Mas do outro lado está o angelito que diz, não, échale pues, dale. E é um angelito bem mexicano, que te diz, échale pues, dale. Amém, gente? É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele descende em nós outros, por isso eu insisto tanto, por isso falamos que você tem que receber, você tem que priorizar o Espírito Santo. Porque mientras você não tenha o Espírito Santo, você vai estar tambaleando. Mas quando você tenha o Espírito de Deus, ele lhe dá essa certeza que Deus é com você. Ele dá essa certeza. E aunque haja problemas, mas você está seguro, eu sigo lutando. Há pessoas que dizem, eu não vou participar da hogueira, porque eu já participei de outras, e todavia, mas como que ela participou? Que foi o que ela hizo? Será que ela sacrificou o que Deus quis, como a senhora disse, ou sacrificou a metade da metade? Será que ela entregou a vida de Édia, ou ela só entregou um valor, mas a vida ela não quis dar? Sacrifício para Deus é todo, amém? Não é só o econômico, não, é toda a minha vida. Ele quer toda a minha vida, para que Ele entre em mim, para que Ele habite em mim, porque Ele habitando em mim, então eu vou a viver com essa fé sobrenatural. É um dom de Deus, essa fé é um dom de Deus, e é Ele que dá essa convicção a mim, que vai cambiar, eu vou a vencer, eu vou apagar essa deuda, eu vou a recuperar minha família, porque Ele coloca essa certeza dentro da pessoa, amém? Coloca a mão em seu coração. Cierre os olhos, por favor. Como padre despreciado por su hijo, y la mujer que ya sufrió por la traición, como pobre que ha sufrido la injusticia y desea ver el fin de la opresión. Assim vengo a ti, Senhor. Así vengo a ti, Señor, A levantar mi clamor. a levantar mi clamor. Solo tú puedes cambiar Esta situação como preso inocente, como preso inocente, amordazado, sem direito de alegar nenhuma razão. sin derecho de alegar ni una razón, Como pueblo indefenso e despojado, como pueblo indefenso y despojado, és marcado por la cruel humillação. es marcado por la cruel humillación. Assim vengo a ti, Senhor, Así vengo a ti, Señor, a levantar mi clamor. a levantar mi clamor. Solo tú puedes cambiar Solo tú puedes cambiar esta situação. Esta situación.
Vem ajudar-me, ó Deus. Ven a ayudarme, oh Dios. Não puedo mais contar. No puedo más contar con mis propias manos. Sé que en mis límites Sé que en mis límites comienza tu salvación. e que em mis debilidades Y que en mis debilidades viene tu perfeição. viene tu perfección. Venha saciar, ó Padre, Ven a saciar, oh Padre, la sed de justicia. la sed de justicia que hay en esta multitud. Palavras no consuelam. Palabras no consuelan. Necessito solução. Necesito solución. El justo em ti espera. El justo en ti Extiende espera. la mano. Extiende la mano. Ven ajudar-me, ó Deus. Ven a ayudarme, oh Dios. Não puedo mais contar com mis próprias manos. No puedo más contar con mis propias manos. Sé que em mis límites Sé que en mis comienza tu límites salvação. comienza tu E salvación. que em mis debilidades Que en mis debilidades viene tu perfección. ven a saciar, ó Padre, Ven a saciar, oh Padre, la sed de justicia. la sed de justicia que hay en esta multitud. Palavras no consuelam. Palabras no consuelan. Necessito solução. Necesito solución. El justo em ti espera. El justo en ti Extiende tu espera. mano. Extiende tu mano. Oh, meu Senhor e meu Padre, essa canção é a realidade de muitas pessoas, meu Senhor, que elas não podem mais esperar. Elas querem solução. Elas querem ver, ó Deus, tu poder manifestando-se. Aqui há pessoas, ó Deus, que estão tão afligidas, tão desesperadas, em busca de uma justiça, porque Senhor, não és justo. Não és justo de haver sido fiel tantos anos, e agora a pareja chega e lhe disse que não la quer mais, depois de anos de união, anos de entrega. Ela sofrer, ó Deus, esse abandono, essa traição. Não é justo, Senhor. Não é justo para uma madre que se sacrificou tanto, ver a seus filhos perdidos em drogas, em malos caminhos, como o caso de Edwin, que estava tão viciado, que chegou a tentar quitar-se a vida, que não tinha nem para dar de comer a seus filhos, nem às mascotas. Isso não é justo, Senhor. Não é justo para uma madre, para um padre, ver isso. Ver, ó Deus, tanta injustiça neste mundo. Meu Senhor, Tu conheces o dolor de cada pessoa que está aqui. Tu conheces a angústia que aflige a Tu pueblo. Mas a maior injustiça é que eles não tenham Tu Espírito. E por eles não ter Tu Espírito, é que a fé oscila, a fé debilita-se. Porque sem Tu Espírito, a pessoa não tem como sustentar-se. Então, ó Deus, vem saciar esta sede de justiça que nós traemos em el pecho. Vem, ó Deus, a colocar dentro de cada pessoa essa fé sobrenatural, essa fé que não se doblega, essa fé que não se rinde, essa fé que não se entrega, essa fé que não se inclina ante as imposições deste mundo, essa fé que não se rinde, mesmo ante as ameaças, essa fé, meu Senhor, que hace uno lutar hasta vencer, lutar hasta conquistar seu objetivo, essa fé que não nos deixa mirar para o que sentimos, nem oímos, nem vemos, essa fé que está basada em Tu palavra, Jesus. Derrama essa fé no coração de cada pessoa, porque és um dom,
és um dom do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, vem colocar dentro dessa persona esse valor, essa audácia, essa intrepidez, essa ousadia. Vem, Espírito Santo, para levantar essa persona que estava muito abatida, caída, essa persona que estava aí tirando a toalha, essa persona que estava aí, ó Deus, decaída, murmurando, reclamando de todo e de todos. Que tu venhas, Espírito Santo, despertar a fé dessa persona. Hable com Deus aí a hora. Hable com Ele aí a hora. Pida-lhe a Ele: Senhor, dá-me esse valor, dá-me essa fé. Pida-lhe a Ele: Senhor, llena-me de Tu Espírito, para que Tu Espírito coloque dentro de mim essa fortaleza. Isso, hable com Ele. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, haga Tua obra serete na vida desta persona, completa a Tua obra nesta persona, ó Deus, completa a Tua obra nunca queda por la mitad, Tua obra nunca é maletia. Haga Tua obra na vida deste pueblo, haga justiça para Tu pueblo, Senhor, ó poderoso de Israel. Bendice a cada persona que está aqui, Senhor, despierta a fé de cada um de eles, despierta, Espírito Santo. Em nome de Jesus, remueva deste coração os medos, as dúvidas, remueva deste coração esta inseguridade, remueva deste coração esta ansiedade. Ó Espírito Santo, llena essa persona com a fortaleza, llena essa persona, Espírito Santo, com Tu poder, dê essa persona essa força, a mesma força que foi dada a essa viúva que lutou, hasta aquele juiz rusgou a causa, como essa senhora, essa madre que lutou, hasta que seus filhos se convertissem. Ó Deus, dê essa mesma fé para esse pueblo, para que eles não se debilitem, não se desanimem em meu caminho, para que as dificuldades não nos hagam retroceder, para que eles sigam insistindo hasta que Tu descendas e haga justiça. Ó poderoso de Israel, haga isso acontecer. Fortalece a fé dessa persona, renova a fé dessa persona, quita os malos pensamentos de ella, Espírito Santo, e haga esse pueblo dar testemunho de Tu poder. Ó poderoso de Israel, eu lhe pido, meu Senhor, habla com Tu pueblo, guia Tu pueblo, muestra-lhes que és o que Tu queres que eles hagam. Não deixe essa persona ser tomada por dúvidas, mas que ela seja vestida de essa fé viva, em nome de nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus, e que todos digam que assim seja. Diga amém e diga graças a Deus. Amém.